Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 10ª aula para o 8º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos da Revolução Industrial e entender os seus impactos na sociedade. Então, a gente vai ver de uma forma rápida e também resumida o que foi a Revolução Industrial, vai ver um pouquinho das 3 fases dessa revolução e aí a gente vai entender as principais características e as principais consequências dessa Revolução Industrial dentro da nossa sociedade, certo? Então, vamos lá começar, observem aí. Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e também início do século XX. Produzir mercadorias ficou mais barato e acessível, porém trouxe a desorganização da vida rural e estragos ao meio ambiente. E aí tem uma imagem de trabalhadores e a mecanização das fábricas, certo? Então, o que acontece? A gente viu em outras aulas algumas revoluções também que aconteceram na Europa. A gente já estudou sobre revoluções de caráter nacionalistas lá no ano de 1848, 1830. Então a gente viu que cada vez mais a Europa se caminhava para desencadear revoluções dos mais diversos aspectos e dos mais diversos interesses, certo? A Revolução Industrial ela vai ser também uma revolução dentro desse aspecto, mas que vai trazer uma série de mudanças dentro da nossa sociedade no quesito da industrialização. Isso porque os processos trabalhistas, as formas de organização do trabalho e de produção eram feitas de forma artesanal. Ou seja, os próprios homens, dentro da sua própria casa, da sua própria família, faziam todas as etapas do processo, desde colher o algodão, por exemplo, numa produção de tecido, até tecer esse algodão, até fazer as linhas, os fios e produzir o tecido. Então, todos os processos e etapas do trabalho eram feitos de forma artesanal. Depois a gente teve o advento de algumas máquinas que foram substituindo o trabalho manual. Então a gente tem nesse período a manufatura, depois desse processo artesanal a gente tem a manufatura, onde os homens vão começar a manusear máquinas para poder fazer a produção de todos esses produtos em que eles trabalhavam. Por último, a gente vai ter o advento da maquinofatura, que é quando as máquinas vão passar a substituir o trabalho humano. Então, não vai haver mais necessidade de ter tanta mão de obra e tantos trabalhadores, já que agora uma máquina pode fazer um papel que antes era desempenhado por uma pessoa, certo? Então, todo esse processo é um processo chamado de Revolução Industrial, que é quando as máquinas começam quando o processo, na verdade, trabalhista começa a ser industrializado. E aí, continuando, observem aí, vamos entender mais desse processo. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia, que era o que a gente já estava falando, certo? De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. Vamos continuar. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da manufatura. E aí a gente tem um motor a vapor que foi essencial para aumentar a produção das máquinas e a velocidade dos transportes. Então a gente tem nesse primeiro aspecto que o texto falou, aquilo que a gente falou, o trabalho artesanal que tem o advento da manufatura, onde um proprietário tem uma máquina que vai ser manuseada pelo homem, e aí por último a gente tem a substituição desse trabalho, certo? Então vamos lá, continuando. A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a maior importante zona de livre comércio da Europa,
o eixo do rural e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem as suas famílias. E aí tem uma imagem dessa classe que surge, que é o proletariado, em discordância à classe da burguesia, que era quem detinha todos os mecanismos, quem detinha o processo produtivo, e o proletariado, que era quem era obrigado a produzir, a trabalhar para poder, no final, ter um lucro dentro desse sistema. Então a gente vai dar continuidade lendo e a gente vai debatendo entre os slides. Observem aí. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecido como os quebradores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época, com o objetivo de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão deste processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma etapa. Então, todo esse processo que a gente falou da saída do artesanato pela substituição da máquina também trouxe o processo de desenvolvimento do capitalismo. Então, antes, a produção que era feita por uma família, dentro de um lar, de uma casa ou até de uma comunidade, ela passou a ser comercializada. Então alguém vai deter todo o processo de produção, então vai comprar esse processo de produção e passar a empregar pessoas, e as pessoas vão ter que vender a sua mão de obra, porque não tinha muito o que fazer, então a única coisa que tinha a oferecer era a força de trabalho, era a mão de obra. Então eles começam a vender e eram explorados por esses burgueses, donos, enfim, dessas fábricas e desses meios de produção. Então esses trabalhadores também se revoltaram, começaram a quebrar máquinas e tentar cada vez mais conquistar um espaço melhor e uma condição digna de trabalho. Continuando. E aí a gente vai ver as três fases da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, que vai de entre 1760 a 1860, e a Revolução Industrial ficou limitada primeiramente à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão com o uso do terra mecânico. Nessa época, o aprimoramento de máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. Os principais avanços tecnológicos conhecidos nessa primeira fase, na verdade, foram o uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor, o desenvolvimento da máquina a vapor e a criação da locomotiva, a invenção do telégrafo, o aparecimento de indústrias têxteis, como a do algodão, e também a ampliação da indústria siderúrgica, certo? Então, todos esses desenvolvimentos vieram nessa primeira fase da Revolução. Vamos ver a segunda fase. A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como a Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. Então, o que na primeira fase ficou limitado à Inglaterra, nessa segunda foi expandida aos demais países. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a inovação do motor, a explosão da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Na segunda Revolução Industrial, destacaram-se a substituição do ferro pelo aço, o surgimento de antibióticos, isso já na área medicinal, que esse processo da Revolução Industrial ele atingiu todas as áreas mecanizadas, das fábricas, das indústrias e também do comércio medicinal. A construção de ferrovias e navios a vapor, a invenção do telefone, da televisão e da lâmpada incandescente, que também vieram nessa segunda fase, o uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura. Então, daí a gente já consegue tirar alguns aspectos negativos, certo? Por exemplo, esse uso de fertilizantes químicos nos produtos da agricultura foi um advento também dessa segunda fase. A terceira Revolução Industrial. A terceira fase da Revolução Industrial iniciou-se na metade do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e ficou conhecida também como Revolução Técnico-Científica. A terceira Revolução Industrial significou um novo patamar
alcançado pelos avanços técnicos científicos que são até hoje vivenciados pela sociedade. Então, até hoje a gente tem impactos de todas essas fases da Revolução. Os principais marcos desse período podem ser vistos por meio do aperfeiçoamento e das inovações nas áreas de robótica, genética, telecomunicações, eletrônica, transportes e infraestrutura. Tudo isso transformou ainda mais as relações sociais e modificou o espaço geográfico. Então, essa terceira fase da Revolução nada mais é do que todo esse processo tecnológico que a gente vivencia até hoje, certo? Todo o processo de globalização, a facilitação nas comunicações, no advento da tecnologia, na produção medicinal, na cura, nos remédios, na comunicação, como eu já falei, no transporte, tudo isso vivenciado por a gente até hoje, como todas essas inovações, elas também são frutos da Revolução Industrial. Por isso a gente vai ver algumas dessas consequências, observem aí. A gente tem substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o eixo do rural e intensificou o crescimento urbano, crescimento desenfreado das cidades, acarretando favelização, marginalização das pessoas e também o aumento da miséria, fome e da violência, aumento significativo de indústrias e também da produção, organização da sociedade em dois grupos, que seria a burguesia e o proletariado, que a gente já explicou o que são, aumento da produção em massa e em curto espaço de tempo, aumentando também o comércio, avanço nos setores de transporte, telecomunicações que ampliaram o mercado consumidor, bem como também o escoamento dos produtos produzidos, surgimento das grandes cidades e com elas dos problemas de ordem social, como a superpopulação, o desemprego e maior disponibilidade de mão de obra barata. Então, essas são algumas das principais consequências da Revolução, certo? E aí a gente vai ver agora duas questões básicas para melhor fixar e entender o nosso conteúdo. Observem aí. Primeira questão. A Revolução Industrial promoveu importantes mudanças no sistema de produção. No caso da primeira Revolução Industrial, o modo de produção artesanal foi substituído pelo... Então, o produção artesanal, que foi esse primeiro estágio da produção, ele foi substituído por qual? Letra A, desenvolvimento de esteiras automatizadas para a produção. B, reduzido o número de trabalhadores na linha de produção. C, crescimento dos custos dos empresários com matéria-prima, ou D, o emprego de máquinas reunidas em plantas industriais. Então, a alternativa correta é a letra C, certo? Esse crescimento de custos com a matéria-prima dentro desse processo de desenvolvimento. Segunda questão. A primeira Revolução Industrial foi um importante processo de transformação política, econômica e social, iniciado em meados de 1760 na Europa. Qual foi o país europeu pioneiro na implementação da Revolução Industrial? Então, qual país teve esse pioneirismo? A gente viu que a primeira fase, por exemplo, foi desenvolvida por esse país. Letra A, Alemanha. B, Inglaterra. C, França. Ou D, Rússia. A alternativa correta é a letra B, Inglaterra, certo? Que foi o país que deu esse impulsionamento da Revolução Industrial. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês assistem ela quantas vezes vocês quiserem, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.